Parece bobagem, mas eu tenho que te fazer entender por que naquela situação o objeto está extremamente distante. Isso vai ter consequências e interpretações sobre defeitos da visão humana e tudo mais. Olha só. Lembra que quando tem um objeto, quantos raios de luz saem dele mesmo? Zilhares, infinitos raios de luz. A gente até já discutiu um pouquinho sobre isso. Quando eu olho esse objeto bem de perto, é grande a chance de raios de luz que ainda se afastam passarem por essa janelinha, essa parte preta do olho, que é o que te faz enxergar o mundo, não é isso? Então, se eu estou olhando bem de perto, é chance desses raios que estão saindo dali penetrarem no meu olho ainda se afastando. Só que se eu olho aqui de longe, tu concorda que os raios que tem que atingir o meu olho quando eu olho de longe tem que vir todos praticamente de uma mesma região? Aqueles raios ali olhados de perto poderiam penetrar no olho juntos, não é? Se afastando. Mas olhando de longe, esses dois raios podem penetrar no meu olho? Não, os raios que vão penetrar no meu olho são os raios que estão entre esses, não são? Quantos são eles? Infinitos. Aí, quando eu olhei de longe, os raios que penetraram no meu olho estão ou não estão mais paralelos? É um fenômeno geométrico, é indiscutível. Quanto mais próximo tu enxerga o objeto, mais a luz que entra no teu olho está se afastando, divergindo. Quanto de mais longe tu vê o objeto, a luz que penetra no olho está cada vez mais paralela. Simples assim. É um fenômeno geométrico, está aqui na tua frente. Olha de perto, os raios que penetram no olho ainda podem estar se afastando. Olham de longe, os raios que penetraram nesse pequeno orifício que é o olho, já têm obrigatoriamente que estar praticamente paralelos. Vamos supor assim que só penetre no meu olho um raio. Isso é possível, né? Não. Tá, mas não são infinitos raios, né? Tipo, eles têm um diâmetro. Sim. Tá, vamos supor que entre um raio só no meu olho. Sim, vamos supor isso. Eu vou ver o objeto todo ou vou ver só uma parte dele? Interessante. Na verdade, tu não vai ver nada. Se entrar um fóton de luz no teu olho, tu não vai ver nada. Né? O olho humano, para poder funcionar, tem que ter uma certa potência de fótons chegando no olho. Se não tiver uma certa potência luminosa, o olho não vai funcionar. Tá, mas tipo, cada raio, ele pega uma parte do objeto, assim, é isso que eu quero saber. Não, aí é que tá. É aquela ideia do infinito. É praticamente infinito. É praticamente infinito mesmo. É só tu imaginar uma poeirinha. Uma poeirinha pode ser vista de todos os lugares. E cada posição que tu mexe o teu corpo, são novos raios que estão penetrando no olho. Então quando tu está me olhando e eu estou me mexendo, ó, em todas as posições, se tu te mexe também e todo mundo me vê, quer dizer que tem infinitos malditos raios de luz saindo para tudo que é lugar. E isso é que é a beleza da natureza, cara. A natureza microscópica, como tentou entender, é outra história. Para a gente detectar um raio de luz, a gente fabrica detectores Kamiokande que ficam debaixo do oceano para tentar captar um maldito fóton. São máquinas bizarras e gigantescas para a gente poder captar um só. Certo? Então, para a máquina poder captar realmente, como o olho, tem que ter uma porrada, zilhões de fótons chegando ali na hora, senão ela nem vai sensibilizar o olho humano. Muito boa a tua colocação, gostei da filosofia ali. Galerinha, agora que a gente já entendeu esse processo, a gente sabe que nos últimos dois casos, no primeiro caso lá é um objeto que está no... Aonde que está o objeto para a luz chegar paralela? Longe, no... Isso. E a imagem que vai se formar nesse caso, está onde? Se formou aonde a imagem? No infinito, os retas paralelas se encontram no infinito. Objeto impróprio e imagem imprópria. Desculpa a demora, querido. Desculpa. Maiara. Gabriela Silveira. Luane. Luiz Felipe. Não, velho. Lucas Souza. Tá lá na secretaria. Sim. Quando tu tá... Pode acordar tomando café da manhã e tu olha assim, tu não tá focalizando nada, tá olhando pro infinito. E tu não tá vendo nada, tá um borrão, na verdade. Aí daqui a pouco tu tá bem acordado, aí tu vê alguma coisa lá e aí tu faz o esforço e tu focaliza. Quando aquela imagem estava borrada, o teu cristalino estava esticadão e a luz que estava entrando no teu olho vinda de longe, praticamente paralela, estava formando uma imagem no infinito. Ela fica toda borrada.
forma no infinito, tu não enxergaria, tu teria que estar lá longe para poder enxergar essa imagem. Então, na prática, quando a gente for ver uma lente, uma imagem se formando no infinito, se a gente olhar através daquela lente, a gente vê um borrão. A gente não consegue identificar o que está acontecendo. É que tipo, na câmera, no foco, assim, que às vezes, tipo, no programa, tipo, tu enxerga só a pessoa e o fundo do... Aí, naquela hora, o fundo não está focalizado. Quer dizer que o foco da lente, nessa hora, está numa posição para a imagem da pessoa aparecer no filme. Se tu colocar no foco infinito, aí a câmera vai captar a luz da paisagem lá de trás, vai tirar uma foto bonita daquele horizonte e a pessoa vai aparecer do lado, certo? É isso aí. Então, se a imagem está se formando no infinito e tu não está suficientemente distante para olhá-la, tu vai ver um borrão, tu não vai conseguir identificar o que está acontecendo. E por isso mesmo a gente chama de imagem imprópria, certo? Muito boa pergunta. Então, professor, então isso pode ser um exemplo, pode ser o Sol? Digamos que o Sol já é considerado no infinito. A luz que chega do Sol na Terra é considerada raios paralelos. Então já daria para dizer que se a gente quiser uma imagem do Sol, a gente vai ter que usar uma câmera focalizada no infinito, certo? Para fotografar paisagem, a gente vai ter que usar aquela configuração. Sim. E as estrelas, de maneira geral, né, estão no infinito. Muito boa colocação. Professor, Manda. Essa regra aí dos raios paralelos, que quer dizer que o objeto está muito longe, só vale se o objeto for um ponto. Mas, na verdade, cara, lembra que as estrelas, algumas estrelas, o nosso Sol é muito maior que a Terra, tu sabe disso, né? E a maioria das estrelas que a gente vê no céu, cara, são muito maiores que o nosso Sol. E a gente enxerga elas daqui como se fosse ponto. Então o objeto ser pontual ou extenso não depende do tamanho do objeto, depende da distância que a gente olha. Lembra, a gente até citou isso na aula, em que eu falei de ponto, de fonte de luz pontual e fonte de luz extensa, certo? Então as estrelas, obviamente, são corpos extensos quando olhados de perto, mas vistos aqui de longe, o efeito do tamanho fica nulo. Sim, mas tipo assim, se um objeto for extenso, ele pode estar perto do local ali, mesmo assim ter raios paralelos. Sim, só que, entendi o que tu quis dizer, só que aí na verdade, vão ser poucos raios paralelos penetrando no olho comparado com muitos raios transversais, certo? Mas eu entendi o que tu quis dizer, existe a possibilidade de raios paralelos penetrarem no olho de uma pessoa, ela estando olhando um objeto próximo, certo? Só que esses raios vão ser sobrepujados aos raios que estão penetrando, né, em outras direções. Muito boa a colocação, show de bola. Pessoal, vou aproveitar que a gente está falando de ótica e discutir uma coisa que vai te ajudar na tua tarefa. E é algo que eu tenho certeza que a maioria de vocês deve lembrar, as leis da reflexão. O professor, o espelho não absorve nada de nenhuma luz. Não, na verdade, cara, os espelhos convencionais, eles só refletem 70% da luz. Então 30% da luz é absorvida pelos espelhos. Os espelhos convencionais são uma merda, essa é a verdade. Um espelho de satélite feito por técnicas especiais, com material especial, com vidro de baixíssima, né, índice de refração, né, que atrapalha a pouca passagem da luz, tu consegue 98% de reflexão, entre 95 e 98. Aí é um espelho caríssimo, complicado de fazer. Então mesmo os melhores espelhos acabam absorvendo um pouquinho da luz. Muito boa pergunta também. Leis da reflexão. Já que vamos estudar a reflexão, tem que estar bem claro quem é a superfície refletora e a nossa querida reta. Parabéns. Por que ela tem esse nome mesmo? Porque ela faz 90 graus com a superfície refletora. A palavra normal na física significa perpendicular. Lá vem o nosso querido raio incidente. Tem que saber o nome dele. Raio incidente, que após refletido na superfície chama-se raio refletido, claro. Importante nessa situação aí é reconhecer aonde está o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Ambos os ângulos sempre medidos através da reta normal. O ângulo é sempre medido com a reta normal. E uma pegadinha clássica nessa parte é que em alguns vestibulares o cara coloca o ângulo com a superfície. Como é que eu acharia o ângulo de incidência? Subtrai 90 graus menos o ângulo fornecido, né? Tu acha esse. Aqui for 30, tu sabia que é 60. Show de bola. Simples assim.
A primeira lei, ela parece meio bobinha, mas é importante saber para questões teóricas. O raio incidente, a reta normal e o raio refletido. Oh, delícia, são coplanares. O que significa ser coplanar? Isso, mesmo plano. Coplanares estão no mesmo plano. A segunda lei eu vou ser bem econômico aqui, né? I igual a R. I igual a R. Aliás, olha, não terminei aquela parte de pontos notáveis. Estou lesado. Me empolguei. Agora que eu coloquei as leis da reflexão, eu vou terminar o serviço mal feito que eu tinha começado ali no quadro anterior. Eu te mostrei o que é ponto objeto e o que é ponto imagem. Gastei um tempinho falando da imagem imprópria e do objeto impróprio, te mostrando por que a gente chama de impróprio e por que a gente diz que está no infinito. E não te disse um outro detalhe. O pessoal, quando quis entender o que acontece diante de um espelho, eles começaram a pensar assim: ali está o espelho, aqui está o objeto. Um cara não está vendo o objeto, ele está aqui, o sujeito, observando o objeto através do espelho. A luz sai do objeto, bate no espelho, vem para o olho do cara. E o sujeito jura que o objeto está atrás do espelho, porque o cérebro desse cara entende que a luz anda em linha reta. Então é por isso que quando a gente observa um objeto através do espelho, a gente tem a sensação de ele estar atrás do espelho. Porque o cérebro supõe que a luz vem de lá. Só que isso é verdade? Não. Então essa pontilhada é só um artifício de desenho para tentar explicar essa alucinação causada pelo cérebro. Por isso que tudo que é feito de pontilhada é real ou virtual? Virtual. Virtual. Então esse ponto objeto que é feito de luz é ponto objeto? Real. Esse ponto aqui, ó, que é feito de luz é um ponto imagem? Real. Porém, esse ponto não é formado por raios de luz, é formado por prolongamentos de raio de luz. E aí, nesse caso, virtual. É só para explicar o que se enxerga. Não existe aquele ponto na prática. Virtual, ponto, imagem virtual. Sempre que é feito de prolongamento, é virtual. Certo? Então, real é luz de verdade. E se a imagem é real, gente, ela é até projetável. Dá para botar na palma da tua mão. Dá para botar na tela do cinema. Se ela é virtual, não dá para projetar. Esquece. Quando tu vai ao cinema, aquela imagem que tu vê o que é? Real, porque ela é projetável. Imagem virtual não dá para projetar. Certo? Não existe na prática. Agora estou mais aliviado. Cagada desfeita. Vamos voltar ali para a reflexão. Virtual, né? Beleza. Foto é uma imagem virtual. O que é? Foto é uma imagem virtual. Cara, aí é que tá, ó. Se ela foi estampada numa fotografia, ela, quando estava reagindo quimicamente com a foto, ela era feita de luz de verdade. Então é real, por incrível que pareça. A imagem que originou a foto, certo? Porque tu vê, a foto clássica, que é aquela que é impressa num papel fotográfico, ela é uma reação química causada pela luz. Então tem que ser luz de verdade batendo ali. O chip de computador que imprime a foto também, né? É a mesma coisa. A mesma coisa, a luz tem que bater ali para sensibilizar, né, o chip, senão não vai acontecer. Então são imagens reais que a gente acaba usando para tirar a fotografia. Para quem não sabe, cara, a máquina fotográfica digital foi uma coincidência, né? Os caras estavam trabalhando num novo tipo de memória no laboratório, e existem tipos de memória do computador, para tu gravar informação nela, tu joga uma luz ultravioleta para selar esse chip. Tu vai lá, grava no computador, depois tu dá um banho de luz ultravioleta para deixar o chip gravado, finalizado. Acontece que os cientistas foram fazer isso no laboratório e perceberam que as informações que eles gravavam no chip não estavam funcionando, estavam desaparecendo essas informações, e tinham outras informações armazenadas lá.
E o chip, por ser banhado por luz ultravioleta, né, ficava exposto ao laboratório. Eles começaram a perceber que os pixels, as informações, os bits armazenados no chip, estavam relacionados com o formato do teto, do ambiente. Eles estavam vendo que o chip estava absorvendo luz e armazenando aquilo, né, na forma de informação. E foi assim que, depois de décadas, apareceram as máquinas digitais, certo? Por coincidência. Lembrando que as primeiras máquinas digitais, né, pesavam quilos e demoravam 20 e poucos segundos para tirar uma foto. Hoje, né, tu aperta o botão na máquina digital, ela tira 1000 fotos, é foda. Show de bola. A tua tarefa, meu Deus, quase que eu esqueço. A tua tarefinha é uma tarefinha bem light, bem simplesinha, porque eu não avancei para espelho plano. E é exatamente onde eu parei, lá na sala ao lado. Então não precisa ter ciumeira nem nada. Ó, a página é a 55, a da tarefa, só o exercício 61 e 62. Lembra aí, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E tu concorda que as leis da reflexão têm tudo a ver com a bolinha quicando? Lembra dessa? Toda criança sabe das leis de reflexão, né? Se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0. Se o ângulo de incidência é 10 graus, a reflexão é 10 graus. E a criança brinca feliz. Certo? Então até a criança tem essa noção de que o ângulo de chegada é igual ao ângulo de saída. E não se esqueçam. Se eu arremessasse uma bolinha numa carteira de vocês, eu tenho certeza que algum grupo ia se preparar para agarrar a bolinha. Só de eu arremessar ela. Porque vocês sabem que se ela for arremessada daqui, ela vai ser refletida para lá. Se ela é arremessada daqui, ela é refletida para lá. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão sempre alinhados, são coplanares. Beleza? Deixa eu se bater no morrinho artilheiro. Violou a lei? Não. O morrinho artilheiro tem o seu plano ali, né? É que na verdade mudou o plano de reflexão, mas as leis continuam sendo obedecidas. Beleza? Muito obrigado pela paciência, daqui a pouco estamos de volta. Fala, querido. Se mudar o plano do objeto, Como é que é? se mudar o plano do objeto, da bolinha, eu toco metade da bolinha. Na hora que eu tacar... Ah, sim, nós vamos ter que fazer a análise do ponto de contato. Vai ficar bem mais delicada a análise, muito mais complexa.